Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor a todos vocês. Sempre feliz em cada oportunidade que o Senhor nos dá de compartilharmos mais a respeito do pão espiritual, que é até mesmo mais importante do que o pão físico que nós comemos nesta manhã. O Senhor tem para nós nesta manhã também do pão vivo que desceu do céu. E a minha oração é para que essa porção do pão vivo venha transformar as nossas vidas um pouco mais para a glória de Deus. Irmãos, na semana passada nós começamos aqui a exposição do livro de Atos dos Apóstolos, que algumas pessoas preferem chamar de Atos do Espírito Santo, realizados através dos apóstolos. E o conteúdo do livro trata de como o Evangelho foi pregado no mundo antigo, ali do primeiro século, desde Jerusalém até Roma. E por isso o título da série é A Propagação de Cristo. Como nós vimos na semana passada, o livro de Atos é o segundo volume e, portanto, a continuação do Evangelho de Lucas. Tanto é verdade que os dois livros são direcionados à mesma pessoa, que é um homem chamado Teófilo. E, além disso, o final do livro de Lucas coincide com o começo do livro de Atos em 3 pontos. Se você observar o final do livro de Lucas, começo do livro de Atos, você vai perceber que ali Jesus afirma para os discípulos que eles serão testemunhas da ressurreição, em primeiro lugar. Em segundo lugar, em ambos os livros, no final de Lucas e no começo de Atos, ele faz a promessa da vinda e do derramamento do Espírito Santo. E em terceiro lugar, Lucas termina com a ascensão de Jesus. E como nós vimos na semana passada, Atos também começa com Jesus sendo assunto aos céus. Então, nós percebemos claramente que há uma continuidade aqui entre esses dois livros. Mas qual seria, então, a diferença entre o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e o livro de Atos? A diferença é que Lucas falou a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E Atos vai falar a respeito das coisas que Jesus continuou a fazer e a ensinar por intermédio do Espírito Santo através dos apóstolos escolhidos por Jesus. O Espírito Santo haveria de capacitar esses apóstolos para a missão e para a propagação do Evangelho no primeiro século. Por isso eu quero convidar você, desde já, a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, capítulo 1. Atos capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 15 até o 26. Assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, estando ali reunidas cerca de 120 pessoas, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: Irmãos, devia se cumprir a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia dos que prenderam Jesus. Pois ele era contado como um de nós e teve parte neste ministério. Ele adquiriu um campo com o pagamento do seu pecado e, precipitando-se de cabeça, arrebentou-se ao meio, e todas as suas vísceras
se derramaram. E todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso, de maneira que na própria língua deles, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e outro tome o seu lugar. Assim, é necessário que dentre os homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós ele foi elevado ao céu, um deles se torne conosco testemunha da sua ressurreição. E então apresentaram 2. José, chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido para assumir lugar neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou indo para o seu lugar. Então tiraram sortes, e a sorte recaiu sobre Matias. Desse modo, ele se juntou aos 11 apóstolos. Somente até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, louvado seja o teu nome por esta palavra. Nós estamos aqui porque nós não vivemos apenas de pão, nós vivemos da tua palavra. Essa palavra nos alimenta, essa palavra nos fortalece, essa palavra revela para nós a sua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Senhor, eu não tenho poder algum para fazer qualquer coisa, a não ser aquilo que o Senhor me permita. Mas o teu Espírito tem todo o poder. E por isso eu oro, pedindo que o teu Espírito trabalhe em nossas mentes e corações, moldando-nos conforme o caráter de Cristo, restaurando a imagem de Deus em nós que foi deformada pelo pecado. Pai, transforma-nos conforme a tua palavra. Que através deste sermão, o Senhor realize a tua vontade. Senhor, me dê fôlego para proclamar esta mensagem. É o que eu te peço desde já. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a situação desse texto bíblico está entre a ascensão de Jesus e o dia do Pentecoste, do qual nós falaremos na semana que vem. Os apóstolos e os demais seguidores de Jesus estavam em Jerusalém, reunidos ali no aposento superior, no cenáculo, aguardando o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo, porque Jesus tinha dito a eles: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Isso ele disse no final de Lucas. E aí no começo de Atos capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer: mas vocês receberão o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o texto começa com a expressão naqueles dias. Dias em que cerca de 120 pessoas estavam ali aguardando o cumprimento da promessa, como eu disse, na sala superior. E então Pedro, ele se levanta entre os irmãos e faz um breve discurso que está registrado nos versículos 16 até o 22. Isso mostra que Pedro assumiu a sua responsabilidade de liderança na igreja primitiva, atendendo ao chamado que Jesus lhe dera. Porque na restauração de Pedro, o que Jesus tinha dito para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. E Pedro aqui ele se posiciona como líder da igreja, se levanta
e então começa a direcionar a igreja conforme era esperado da parte dele. E o assunto desse discurso de Pedro é a necessidade de que outra pessoa assumisse o lugar que Judas Iscariotes deixou desocupado. Afinal de contas, esse Judas tinha deixado a sua posição dada pelo Senhor. E é possível que Pedro ele tenha pensado em eleger outra pessoa para estar no lugar de Judas, porque Jesus tinha feito uma promessa aos discípulos de que eles se assentariam no futuro em 12 tronos e julgariam as 12 tribos de Israel. Mas então um trono ficaria desocupado, que seria o trono de Judas Iscariotes. De qualquer forma, o fato é que estava faltando uma testemunha aqui. E por isso o apóstolo Pedro ele vem argumentar nesse texto que devia se cumprir a escritura que o Espírito Santo tinha predito pela boca de Davi acerca de Judas Iscariotes. Ele que foi o guia dos que prenderam Jesus ali no jardim, que nós conhecemos como Jardim do Getsêmani, e ele que também foi contado entre os 12 apóstolos. E aí o que Pedro vai fazer aqui? Ele vai citar 2 textos do Antigo Testamento, a saber 2 salmos, demonstrando a sua confiança nas Escrituras. Pedro não chega na igreja e diz assim, olha, eu acho que a gente deveria colocar alguém no lugar de Judas. Pedro não chegou na igreja e disse assim, eu sinto que eu devo colocar alguém no lugar de Judas. Pedro diz, as Escrituras dizem isso. E ali nós vemos Pedro como líder da igreja, começando a edificar a igreja primitiva, no quê? Na palavra. Graças a Deus por isso. E o primeiro texto que ele cita é o Salmo de número 69, versículo 25, que diz, fique deserta a sua habitação e ninguém habite nas suas tendas. Esse salmo, irmãos, fala sobre os inimigos de uma pessoa piedosa, que de alguma forma parece apontar para a figura do Messias. E por isso, Pedro olhou para o adversário do Messias, descrito nesse salmo, e ele percebeu nele a pessoa de Judas Iscariotes, o traidor. Mas a pergunta é, o que esse texto mencionado tem a ver com Judas? E a resposta é tudo, sabe por quê? Porque depois que Judas vendeu Jesus, se você abrir em Mateus capítulo 23, você vai perceber que Judas tentou devolver o dinheiro, porque ele teve remorso. Então ele chegou nos líderes religiosos, nos principais sacerdotes, e disse, olha, eu traí sangue inocente. Está aqui o dinheiro de vocês de volta, para que eles libertassem Jesus. E qual foi a resposta dos principais sacerdotes? Isso aí é problema teu. Está vendido, já era. E aí o texto diz que Judas, então, ele lançou aquelas moedas, aquelas 30 moedas de prata, ao chão e foi se enforcar. Foi isso que Judas fez. Porém, os principais sacerdotes, ao perceberem que o valor daquelas moedas tinham pago o preço de sangue de uma pessoa, eles disseram, é melhor não colocar essas moedas no cofre de ofertas. E aí eles entenderam que era melhor, então, fazer alguma coisa com esse dinheiro. E o que eles fizeram? Eles compraram um campo que deveria servir de cemitério para os estrangeiros. E por alguns motivos, esse campo ele ficou conhecido como Aceldama, que significa campo de sangue. Por quê? Em primeiro lugar, porque ele foi comprado com o dinheiro que tinha comprado Jesus. Em segundo lugar, porque ele foi comprado através do pagamento pelo pecado de Judas. E em terceiro lugar, porque foi provavelmente ali que Judas Iscariotes morreu. E a pergunta que eu faço para vocês, como Judas Iscariotes morreu?
Do que ele morreu, gente? Vou dar uma dica, eu falei já. Ele foi enforcar-se. Isso diz Mateus. Só que se você olhar para esse texto, Lucas vai dizer que ele caiu de um precipício de cabeça, arrebentou-se ao meio e todas as suas vísceras se derramaram. E isso, a cena, é difícil a cena não passar pela nossa cabeça, né? E aqui o que a gente pode supor? Lucas não está em discordância da narrativa de Mateus. O que provavelmente aconteceu foi que Judas ele se enforcou num penhasco e ficou pendurado. E quando a corda estourou, ele caiu e se arrebentou totalmente, de forma que os seus órgãos ficaram esparramados pelo chão. Foi isso que aconteceu com Judas. Por causa do juízo de Deus, a humilhação de Judas foi tão grande, que esse texto vai dizer no versículo 19, que todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo o que aconteceu com Judas. E agora o salmo citado por Pedro faz sentido. Ele dizia: fique deserta a sua habitação, e ninguém habite nas suas tendas. Irmãos, é isso que sobrou do ministério, da influência e do legado de Judas. Nada. Judas foi exterminado. Tudo aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele, um lugar no apostolado, no grupo dos apóstolos, foi desprezado por ele. E não sobrou nada de Judas. A única coisa que restou foi esse campo que permaneceu o quê? Deserto e inabitado, como diz o Salmo. E tal como o ministério de Judas acabou sepultado, até mesmo esse campo, que foi o que sobrou, virou um cemitério. Foi só isso que sobrou de Judas, gente. Por isso que Pedro está citando esse salmo. E aí então, o que Pedro está dizendo? Conforme o salmista disse, aconteceu. E aí então ele cita um segundo salmo, que é o Salmo 109:8, que diz assim: que os seus dias sejam breves e outro tome o seu lugar. E neste salmo, irmãos, o salmista ele está pronunciando castigo para os ímpios e está pronunciando uma lista de maldições contra os seus inimigos. E entre essas maldições, nós vemos pelo menos 3 aqui. O salmista está desejando para os seus inimigos uma vida curta. O salmista está desejando para os seus inimigos que eles rapidamente sejam esquecidos. E o salmista está desejando para os seus inimigos que outra pessoa tome o lugar deles. E aí então Pedro olha para esse texto e ele entende que esse salmo estava falando de Judas. E parece claro, porque o texto está dizendo que outro tome o seu lugar. Esses 2 textos, então, foram usados como fundamento bíblico para que Pedro propusesse aos discípulos, aos apóstolos que estavam ali, a substituição de Judas. E aí, então, seguindo, depois de apresentar o argumento de que se devia se cumprir as palavras que foram ditas por intermédio de Davi sobre a substituição de Judas, Pedro apresentou aqui 2 critérios para a escolha do novo candidato, aquele que substituiria Judas. Quais são esses critérios? Em primeiro lugar, precisava ser alguém que tinha acompanhado toda a trajetória de Jesus, desde o batismo de João até a ascensão de Jesus aos céus. Em segundo lugar, o segundo critério estabelecido é que essa pessoa precisava ser uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Irmãos, isso é muito importante para nós. Por quê? Porque nós cremos que hoje em dia não existem mais apóstolos. Quem diz ser apóstolo hoje é mentiroso. Porque os verdadeiros apóstolos, eles eram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. E eles foram enviados pelo próprio Cristo. Por essa razão, é muito comum nós dizermos que apóstolo bom é apóstolo morto.
Porque todos os que verdadeiramente eram apóstolos já morreram. Se uma pessoa diz hoje, eu sou apóstolo, ela está dizendo com isso que as palavras dela têm o mesmo peso da Escritura Sagrada. Se uma pessoa diz ser apóstolo hoje, ela está dizendo que viu o Cristo ressurreto e que foi enviado por Ele. Então, nós sabemos que aqueles que se dizem apóstolos hoje, eles mentem. Profetas são aqueles que escreveram o Antigo Testamento, apóstolos são aqueles que escreveram o Novo Testamento. Uma vez que a Bíblia está completa e fechada, não existem mais profetas e apóstolos. Nós simplesmente, como pregadores, proclamamos aquilo que já está escrito, mas não temos autoridade para acrescentar nada a este livro. E assim, irmãos, Pedro termina o seu discurso. O que ele fez no discurso? Recapitulando, ele apresentou o fundamento bíblico para a substituição de Judas, que foi a citação dos 2 salmos. E depois ele estabeleceu os critérios para a ocupação do posto que Judas havia deixado. Por fim, essa passagem termina então com a aplicação do processo de substituição, versículos 23 a 26, por parte dos irmãos que estavam ali reunidos no cenáculo. E a aplicação desse processo teve 3 etapas. Em primeiro lugar, eles apresentaram os candidatos conforme os critérios estabelecidos pelo apóstolo Pedro. Quem eram os 2 candidatos? Em primeiro lugar, um homem chamado José, chamado Barsabás, também chamado Justo. E em segundo lugar, um outro homem chamado Matias. Esses 2 foram apresentados. Em segundo lugar, o processo foi estabelecido também através da oração, pedindo ao Senhor direcionamento e resposta com respeito ao candidato que deveria assumir o lugar do discípulo desertor. E aí, então, nos versículos 24 e 25, nós lemos que eles oraram ao Senhor dizendo: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido para assumir o lugar neste ministério apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu lugar. Então, em primeiro lugar, eles apresentaram os candidatos, eles oraram ao Senhor pedindo direção, e a terceira etapa, o que eles fizeram? Eles tiraram, você está com o texto na mão? Versículo 26, eles tiraram sortes, eles sortearam. Versículo 26, e a sorte caiu sobre Matias, esse foi o substituto de Judas. Desse modo, ele se juntou aos 11 apóstolos. E assim funcionava o pensamento judeu, com o lançar sortes. Provérbios 16, 33 diz que a sorte se lança no colo, mas do Senhor procede toda a decisão. Então, o judeu, quando ele lançava sortes numa circunstância como essa, ele acreditava que Deus estava respondendo à vontade dele através do lançar da sorte. E, de fato, Deus respondeu aos discípulos e ele apontou para o discípulo que ele estava escolhendo. E assim o processo de substituição apostólica foi devidamente concluído. O grupo dos 12, na verdade, o grupo voltou a ter 12 apóstolos, e Matias, então, se tornou o apóstolo substituto. Irmãos, provavelmente essa foi a primeira assembleia administrativa da história da igreja. Para você ver que a igreja primitiva e Pedro eram batistas, né? E é claro que isso é uma brincadeira, tá? Senão você vai sair daqui pensando, olha, a igreja batista já existia. Enfim, irmãos, depois que eles selecionaram quem iria assumir o lugar de Judas, eles continuaram em Jerusalém esperando pelo cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo, que é o que nós vamos tratar na semana que vem, através do texto do Pentecoste. E a pergunta é, o
que nós aprendemos com esse texto bíblico? Eu quero trazer 3 aplicações. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é o fundamento da igreja. A palavra de Deus é o fundamento da igreja. Assim como Pedro se levantou para expor as Escrituras aos irmãos, hoje nós também precisamos de pastores que ensinem corajosamente a igreja na palavra de Deus. É isso que a igreja precisa. A igreja não deve ser edificada sobre a mente do pastor. A igreja não deve ser edificada sobre a opinião dos homens. A igreja não deve ser edificada sobre a expectativa das pessoas. A igreja não deve ser edificada sobre o sentimento das pessoas. A igreja não deve ser edificada sobre métodos humanos de marketing e de crescimento de igreja. A igreja não deve ser edificada sobre programas de entretenimento. Não, a igreja precisa ser edificada sobre o fundamento seguro da santa e imutável palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, sobre a doutrina dos apóstolos, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, como diz Efésios 2:20, sobre o Evangelho de Jesus Cristo, aquele que é a pedra principal sobre a qual a igreja foi edificada. Esse é o fundamento da igreja. A igreja não deve se fundamentar em nada mais, a não ser na vontade de Deus revelada nesta palavra, a não ser em Cristo. Esse é o fundamento da igreja. Uns confiam em homens, outros confiam em grandes líderes, outros confiam em grandes eventos, outros confiam em grandes empresas, outros confiam em manuais de crescimento de igreja. Mas nós fazemos menção da palavra de Deus, nós fazemos menção do Evangelho, e nós fazemos menção de Cristo. Foi isso que Pedro fez com a igreja primitiva. Ele começou fundamentando tudo pela palavra. Irmãos, a igreja pode não ser perfeita, a igreja pode não ser grande, a igreja pode não ser famosa, ela pode não ser próspera, aparentemente aos olhos dos homens, mas a igreja possui o que ela mais precisa, que é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego. É isso que a igreja precisa, e é o que ela tem de mais valioso. Por isso nós precisamos orar para que o Senhor levante homens como Pedro, que corajosamente proclamem a palavra de Deus, que não tenham medo de dizer está escrito, que não cedem ao mundanismo, que não cedem ao secularismo, que não cedem ao pragmatismo, que não cedem às filosofias do tempo presente, que não são moldados pela forma do mundo pensar, que não avaliam o sucesso da igreja por critérios humanos. Nós precisamos orar para que o Senhor levante pastores assim, que simplesmente abrem as suas Bíblias e anunciam o Evangelho, e anunciam a salvação por causa da graça, através da fé somente na obra de Jesus Cristo. Foi essa palavra que deu origem à igreja. Foi a pregação dessa palavra que deu origem à igreja. E é essa mesma pregação que mantém a igreja viva, que vivifica, que renova, que transforma, que santifica, que prepara a igreja até os dias de hoje. É a palavra. Você pode fazer parte da maior lotação, uma igreja com a melhor estrutura, a melhor aparelhagem de som, o melhor grupo de música, os melhores e mais confortáveis assentos. Mas sem o Evangelho, essa igreja nada tem, além de miséria espiritual. É apenas mais uma Laodiceia, que diz a si mesmo, rico sou e de nada tenho falta. Mas a forma como Jesus via Laodiceia, a igreja que se achava rica, a igreja que se achava poderosa, Jesus olhou para ela e disse, vocês são pobres, vocês são cegos, vocês estão nus e vocês são miseráveis. Irmãos, não importa como o mundo vê a igreja,
O que importa é como Cristo vê a igreja. E a igreja é preciosa aos olhos de Jesus, porque ela foi comprada pelo derramamento do seu precioso sangue. Louvado seja o Senhor por essa verdade. A verdade é que, se a sua igreja tem tudo, mas não tem o evangelho, você precisa urgentemente sair dessa igreja e procurar outro lugar. Procurar uma igreja bíblica, uma igreja saudável, uma igreja que não existe para fazer você se sentir bem, mas que existe para a glória de Deus, e por isso te chama todos os dias a arrepender-se dos pecados e confiar em Cristo para a salvação. Uma igreja verdadeira. Em contrapartida, talvez você esteja numa igreja que não tem uma grande estrutura, nenhuma grande instrumentalidade de igrejas midiáticas. Mas se você reconhece na igreja onde você congrega o Evangelho de Jesus Cristo puro e simples, permaneça onde você está. Permaneça onde você está. Porque a única coisa que importa numa igreja é se ela prega o Evangelho ou se ela prega falsos evangelhos. Todas as igrejas que existem se encaixam em uma dessas categorias. Ou elas pregam o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, ou elas pregam falsos evangelhos. Não existe neutralidade, não existe meio termo. Se você está numa falsa igreja, deixe esse lugar hoje mesmo. Mas se você está numa igreja verdadeira, valorize essa igreja, ame essa igreja, sirva essa igreja. Por quê? Porque a palavra de Deus é o fundamento da igreja. É muito legal você olhar ali no começo da igreja e Pedro falando: irmãos, a Bíblia diz, está escrito. Pedro não tem outro argumento, o argumento dele é: está escrito. Que caiam todos os argumentos que não sejam o está escrito. Que caiam todos os modismos, que caiam todas as tentativas humanas de fazer com que os homens perseverem por recursos humanos. Não, é o Senhor quem sustenta a igreja dele. É o Senhor quem mantém essas portas abertas. É o Senhor quem faz com que esse povo persevere. E é o Senhor quem vai glorificar esse povo no dia final. Porque se nós morrermos com Ele nós também reinaremos. Louvado seja o Senhor pela promessa. O fundamento da igreja é a palavra. E não pode ser nenhum outro. Em segundo lugar, eu aprendo com esse texto que estar na igreja não significa ser convertido. Estar na igreja não significa ser convertido. Por exemplo, olha a situação de Judas Iscariotes. Ele andou com Jesus por 3 anos e meio. Ouviu os sermões de Jesus, presenciou os milagres, participou das ações missionárias. Ele estava entre os discípulos. E ele foi até o tesoureiro do grupo. Porém, o fim de Judas foi trágico. Ele acabou possesso por Satanás, enforcando-se num penhasco, sofrendo uma enorme queda e se arrebentando no chão. Seu ministério foi sepultado. E todos os habitantes de Jerusalém souberam o que aconteceu com Judas. A única coisa que sobrou foi um campo inabitado, que era só um cemitério. Irmãos, de igual modo, é possível que você tenha nascido num berço evangélico. É possível que você tenha crescido na igreja, ouvido sermões e estudos durante uma vida inteira. Que seja batizado nas águas, membro da igreja, frequentador de cultos. É possível que você cante, que você pregue, que você exerça cargo de liderança e jamais tenha se convertido de verdade. Durante esta série, nós seremos chamados e estimulados a pregar o Evangelho e fazermos discípulos. Porém, para nós fazermos discípulos, primeiramente nós precisamos ser discípulos de Jesus. E por isso nós precisamos considerar o que Paulo disse em 2 Coríntios 13:5. Ele disse: examinai a vós mesmos, para ver se estáis na fé. Provai a vós mesmos. Esse tipo de aplicação não vem para o sermão à toa, ou como se a gente quisesse incomodar os ouvintes. Não é. A Bíblia diz isso. Nós precisamos todos os dias
examinar a nós mesmos para ver se nós realmente estamos na fé, provarmos a nós mesmos para ver se nós realmente fomos convertidos ou se nós fomos apenas convencidos. Pensando que Judas Iscariotes trocou Jesus por 30 moedas de prata, será que nós também não temos trocado Jesus por pessoas, por amizades, por dinheiro, poder, momentos de prazer, por lazer ou por qualquer outra coisa banal desta vida? Como você gasta o seu tempo, o seu dinheiro, a sua vida, no que você ama, o que você confia, tudo isso mostra quem é o seu Deus, ou o seu falso Deus. Examine hoje se você está mesmo no Senhor, se você realmente se converteu. Há provas de que você se converteu. As suas obras revelam a fé de uma pessoa verdadeiramente convertida ou a incredulidade de uma pessoa que ainda é dominada pelos seus pecados. Você tem se tornado mais santo a cada dia. Você tem pensado cada vez mais como Cristo ou como o mundo. Suas atitudes têm revelado Cristo. Você está melhorando? Ou você está vivendo uma vida inteira na igreja, mas ainda continua pensando como o mundo, vivendo como o mundo, não andando como ele andou? Irmãos, nós precisamos nos perguntar, porque Judas estava ali no meio do grupo, mas o dia que chegou a ira de Deus, ele acabou da pior forma possível. E não será diferente para com os falsos cristãos no dia final. Por isso o Evangelho nos chama hoje ao arrependimento. Assim como aconteceu com Judas Iscariotes, um dia Deus trará juízo sobre todo aquele que vive apenas religiosidade aparente, sem transformação real. Aquele que apenas disfarça o seu comportamento enquanto está aqui, mas não tem transformação do coração, não tem mudança de vida. Porque estar na igreja não significa ser convertido. Essa é a segunda lição que eu vejo nesse texto. Judas estava ali o tempo todo e se perdeu eternamente. Terceiro lugar e último, é Deus quem nos guia em nossas decisões. A resposta vem do Senhor. É claro que esse texto não tem o objetivo de ser um manual de tomada de decisões, mas é interessante nós refletirmos sobre como a igreja procedeu aqui para tomar decisões. Em primeiro lugar, eles buscaram o fundamento bíblico. Pedro citou 2 textos de Salmos. Em segundo lugar, eles ouviram o conselho de Pedro, conselheiros. Em terceiro lugar, eles estabeleceram bons critérios antes de fazer a escolha. Em quarto lugar, eles pré-selecionaram candidatos segundo os critérios estabelecidos. Quinto lugar, eles oraram pedindo direção ao Senhor. Em sexto lugar, eles sortearam os candidatos. Já vou falar sobre isso. E sétimo, eles confiaram na resposta do Senhor. Porque, como eu disse, eles acreditavam naquilo que diz Provérbios 16:33, que a sorte se lança no colo, mas do Senhor procede toda a decisão. Irmãos, apesar desse texto ser narrativo e descritivo, não normativo para nós hoje, alguns desses procedimentos são importantes para eu e você tomarmos decisões nas nossas vidas. Como cristãos, quem aqui precisa tomar decisões hoje? Quem aqui precisará tomar decisões nesta semana? Quem tomou alguma decisão nesta semana? Todos os dias nós tomamos decisões. Olha só, esse texto ele é descritivo, ele está dizendo o que aconteceu, não o que deve acontecer em nossas vidas. No entanto, há princípios muito importantes aqui sobre tomada de decisões. O primeiro e o maior deles, é importante, indispensável, nós buscarmos orientação na palavra de Deus para cada decisão que nós tomamos. Não, nós não tomamos decisões baseadas em nossos sentimentos. Nós não tomamos decisões baseadas na fase que nós estamos vivendo na vida, simplesmente. Nós não tomamos decisões baseadas em opiniões. Nós tomamos decisões fundamentadas pela palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Leve esse princípio para a sua vida.
Ao tomar uma decisão, antes de recorrer à psicologia, à filosofia, ao que você quiser, recorra à palavra de Deus, que é viva, eficaz, imutável, pura e capaz de nos direcionar da melhor forma possível. É a palavra de Deus. Em segundo lugar, é importante nós buscarmos conselhos sábios de cristãos. Provérbios 15, 22 diz: onde não há conselho, os projetos se frustram, mas com muitos conselheiros eles se estabelecem. Olha para as pessoas que o Senhor colocou do seu lado. Olha para as pessoas de Deus que o Senhor colocou do seu lado. E busque conselho com elas. Ei, você que é cristão, que no momento de tomar decisão vai buscar conselho com ímpios, vai buscar conselho com a internet, vai buscar conselho com cientistas, você está desprezando a palavra de Deus. Eu não estou falando que a ciência não possa acrescentar nada. O que eu estou querendo dizer é que o conselho que vem da Escritura, ele sempre será superior a todos, porque é a palavra de Deus. O Salmo, capítulo 1, vai dizer que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí você está com um problema, você vai lá no seu vizinho que não é cristão, que tem uma cosmovisão e um olhar para a vida completamente mundano, pedindo conselho para ele. Nós precisamos nos aproximar de pessoas que nos aproximam de Deus, que nos oferecem bons conselhos, que vão nos oferecer a palavra como conselho. Tem pessoas que às vezes têm lá, olha, eu posso aconselhar porque eu tenho 40 anos de casamento, mas aí quando vai dar um conselho não abre a Bíblia. É vão, é vazio. A autoridade de um conselho está na palavra do Senhor. Outra coisa, às vezes a gente pensa assim, fulano de tal está na igreja, vou buscar o conselho dele. E às vezes o conselho daquela pessoa que está na igreja é um conselho de ímpio, porque a pessoa está como Judas estava no meio do grupo dos 12. Quem aqui já encontrou, você não precisa falar quando foi nem com quem foi, na sua vida, pode ter sido em outra igreja. Quem aqui já ouviu o conselho de ímpio da boca de crente? Eu já ouvi vários. O casal chega com um problema e você, cristão, fala, separa. Ué, que cristianismo é o teu? Na hora de tomar decisões, palavra de Deus, conselho de sábios cristãos que o Senhor colocou em volta na sua vida. Busque conselho, não tenta viver sozinho. Esse é um recurso que Deus te deu para a tomada de decisões. E às vezes a gente está carregando os nossos problemas sozinhos, sem buscar conselho, sem buscar ajuda. E desprezando os meios que Deus nos deu para nós crescermos na fé. Se você precisa de ajuda, você pode ser um irmão sábio da igreja, ele não precisa ser o pastor, mas se você percebe que ele tem ali uma lealdade à palavra para te aconselhar, procure ele. Não, mas eu quero falar com o pastor, eu quero falar com um líder, eu quero falar com... Que seja, mas não tente viver sozinho e carregar os problemas sozinhos. Isso não é sábio. A igreja não somente se fundamentou na palavra ali no começo, mas ela ouviu os conselhos de Pedro aqui nesse texto. Em terceiro lugar, é importante orarmos por direção e pela resposta do Senhor. Eles se basearam na palavra, eles buscaram o conselho de Pedro, mas eles também oraram pedindo direção e resposta ao Senhor. Dizendo, Senhor, faze-me saber os teus caminhos. Ou melhor, esse é o texto de Salmo 25:4. Ensina-me as tuas veredas. Sim, nós precisamos orar ao Senhor dessa forma. Mas o que eles disseram é, o Senhor é quem conhece os corações. Então mostra se é Matias ou se é esse outro rapaz. Eles pediram a direção de Deus em oração. Quantas decisões nós tomamos sem oração alguma? Irmãos, a oração é um recurso importantíssimo para a nossa vida cristã.
Se você precisa tomar decisões, ore. Busque orientação da palavra, busque conselhos. E se você está esperando eu encerrar o sermão dizendo, e no final das contas você sorteia, eu não vou fazer isso. Por quê? Não é recomendável para o cristão no mundo de hoje que ele faça como os cristãos da igreja primitiva e tome decisões baseadas em sorteio. Já pensou? Fala assim, olha irmãos, eu estou deixando a igreja batista consumada, vamos sortear outro pastor aqui. Não é assim que a gente procede. Mas vamos tentar entender o porquê que eles fizeram isso. Aqueles irmãos tinham as escrituras, mas não na sua forma completa. Pois o cânon, a lista de livros considerados inspirados por Deus, ainda não estava fechado. Aqueles irmãos não eram guiados pelo Espírito Santo ainda. Por quê? O Espírito Santo desce no capítulo 2 de Atos. Atos 1, o Espírito ainda não habita neles. Eles não estão sendo orientados pelo Espírito. Por isso que eles estão lançando sortes aqui também. E nós, em contrapartida, irmãos, nós temos acesso a toda a Escritura. O cânon completo, a lista completa dos livros que foram considerados inspirados por Deus. Nós temos nas nossas mãos toda a revelação progressiva de Deus. Nós temos em nossas mãos a melhor revelação de Deus. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, diz que no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras, e uma das maneiras foi o sorteio. Aí ele diz, nestes últimos dias, porém, nos falou pelo Filho. E aqui Hebreus ele deixa claro, o livro de Hebreus deixa claro que a maior revelação de Deus para nós é Jesus Cristo. E uma vez que nós temos essa revelação, a palavra, o evangelho, Cristo, nós não precisamos de sorteio. Nós não precisamos de nada, além da palavra, do evangelho de Cristo. Nós não precisamos de revelação extra-bíblica. Nós não precisamos de que alguém chegue em nós e diga, eis que eu te digo de mim mesmo. Nós não precisamos que alguém chegue em nós e diga, o Senhor está me mostrando. Você tem a palavra, você tem o evangelho, você tem Cristo, você tem o Espírito Santo. Não é mais necessário, a revelação máxima de Deus nos foi dada através do Filho de Deus. Em outro tempo ele falou de outras maneiras, mas agora ele fala pela palavra, pelo evangelho e por Cristo. Pela palavra, pelo evangelho e por Cristo. E quando nós queremos que Deus fale conosco fora desses meios, nós estamos desprezando esses meios, que é a principal revelação de Deus. Meios que até então aqueles irmãos em Atos 1 ainda não tinham, mas chegaria para eles também. Pode ver que depois que o Espírito desce em Atos 2, não tem mais nenhum lançamento de sortes, porque agora eles tinham o Espírito. Entende? O Espírito Santo habita em nós e ele nos guia em toda a verdade, não havendo qualquer necessidade do uso de sortes ou de qualquer outro meio para que Deus fale. Irmão, para de ser preguiçoso. Senhor, se sair daquela casa alguém com a blusa vermelha, é porque o Senhor quer que eu peça perdão para o irmão tal. Aí ficou olhando lá para casa. Ah, não saiu, eu acho que o Senhor não quer. Ele já disse na palavra, perdoai. Para com essas maluquices. Para desse. Senhor, dá um sinal que eu preciso. Sinal é para quem não tinha a Bíblia, é para quem não tinha a revelação completa. Você tem o Espírito, você tem a revelação. Uma vez uma jovem chegou em mim e falou, Deus me mostrou o homem com quem eu vou casar. Eu falei, nossa, que legal. Ela só tem um problema. O quê? Ele não é cristão. É a vontade de Deus, ela dizendo. Eu falei, a vontade de Deus está revelada na palavra, isso é julgo desigual. Não, mas o Senhor me mostrou. A palavra, ela passa a ser subordinada à experiência da pessoa. Enquanto, na verdade, toda experiência deveria se submeter à palavra de Deus, que é imutável.
Irmãos, essas coisas chamam-se infantilidade. Nós precisamos crescer como cristãos nesse sentido e confiarmos na palavra. Pedro, olha, por isso que eu acho admirável aqui. Pedro está naquela época com a revelação parcial, ainda não tinha descido o Espírito e ele já estava fundamentando na palavra. Irmãos, o Salmo diz, o outro Salmo diz. Aí você vê o cristão hoje que tem todas essas revelações que eu falei. Senhor, me dá um sinal. Se aparecer VPM no céu, eu vou para missões. Eu vou entender, vá para missões. É Deus quem nos orienta, quem nos guia em nossas decisões. Mas geralmente Ele faz através de meios, principalmente hoje, a palavra, a oração, o conselho dos santos e o Espírito que habita em nós. Você não precisa de nada fora disso. Se você precisa tomar uma decisão hoje, não se baseie no que você e outras pessoas acham. Não se baseie nos seus sentimentos. Não se baseie em sorte. Não se baseie em aleatoriedade. Confie somente no Senhor e nos seus meios. Como salvo em Cristo Jesus, siga o exemplo de Jesus, que no seu momento de maior dor e aflição, ele escolheu confiar na vontade do Pai e beber o cálice da ira de Deus. Jesus não pediu sinal. Ele falou, se possível, passa de mim esse cálice. Se não, seja feita a tua vontade. E ele bebeu o cálice da ira de Deus. Ele sabia que a vontade de Deus era essa. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para o Filho de Deus era beber toda a sua ira. Era que toda a ira de Deus fosse derramada sobre ele. Irmãos, a decisão de Cristo de morrer voluntariamente por nós nos livrou do pecado, da morte eterna, da ira de Deus, do inferno, da condenação eterna. E é somente por isso que eu e você podemos chegar aqui hoje para cultuar com paz e alegria, porque nós somos um povo que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. E para todo salvo em Cristo Jesus, eu digo hoje, que Ele é agora para nós o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Eu elevo os olhos para o monte de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. De onde vem a resposta? A resposta não vem da filosofia, a resposta não vem da psicologia, a resposta não vem da ciência, a resposta vem do Senhor. Nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. Nós precisamos do Senhor que fez os céus e a terra. Nós precisamos reconhecer a nossa dependência dEle e nos humilharmos diante dEle. E se você ainda não faz parte desse povo, o Evangelho te chama hoje a se arrepender e crer na obra de Jesus Cristo. Eu quero recapitular essas 3 aplicações e encerrar o sermão. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é o fundamento da igreja. Em segundo lugar, estar na igreja não significa ser convertido. Em terceiro lugar, é Deus quem nos guia em nossas decisões, através da palavra, através da oração, através do conselho sábio, através da direção do Espírito Santo. E nós não precisamos de mais nada, além dessas orientações que Ele nos deixou. A resposta vem do Senhor. Portanto, irmãos, nos aproximemos dessa palavra. A cada dia examinemos a nossa vida para saber se de fato nós estamos nele. E busquemos nele a resposta para cada decisão que eu e você precisamos tomar em nossas vidas. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Vamos orar. Senhor, graças te damos por sermos o teu povo, comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro.